Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aí no canal, Diego aqui falando. E que tipo de brasileiro ou cidadão você é? Vamos falar aqui sobre moralidade e conflito interno. Vamos trocar uma ideia aqui? Muito se fala assim sobre direito, né, de sobrevivencialismo, consciência situacional, estratégia e liberdade individual. Parece filme de ficção científica, mas eu pretendo abordar esses 4 temas aqui nesse vídeo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo, né? E falando sobre sobrevivencialismo, consciência situacional, estratégia e liberdade individual, eu tenho uma pergunta aqui para fazer para vocês. Você já parou para pensar que tipo de cidadão você é diante do caos, da mentira institucionalizada e de uma possível ruptura civil? Quem será, sei lá, o João, o Pedro, o Gabriel, o Renato, que está vendo esse vídeo aqui? Você já parou para pensar que tipo de cidadão você vai ser? Vamos começar a abordar isso daqui, porque parece que é uma pergunta simples, mas diante do caos, algumas pessoas vão vestir algumas né, vestes, e essas vestes parecem não ser, né, tão assim, vai te surpreender, né? Em tempos de paz tudo é fácil, a gente sabe disso, isso não é novidade nenhuma, né? Mas em tempos de instabilidade as pessoas revelam quem elas realmente são. Começam, a gente fala, né, no ditado popular, botar as garras para fora, né? Eu já dei um exemplo em um vídeo meu, né, que a gente estava falando sobre armazenamento de munição, preparação e tudo no clube de tiro. E entrou 2 caras assim, que estavam nas nossas baias ali, fazendo um treinamento também de tiro operacional. E os caras falaram, cara, a gente tá preocupado com isso não, porque a gente também tem arma, a gente vai invadir e vai pegar de quem tem. Antes a família deles chorarem do que a nossa. Cara, o cara olhou pra mim, eu olhei pro cara assim e eu falei, meu filho, então às vezes você tá ali no clube, como em qualquer outro lugar, você não sabe quem tá entrando ali, né? E os caras assim, bem vestidos e tudo, mas disposto ali, quando o pau roncar, ao invés de se prepararem, né, estavam dispostos a pegar, né, do coleguinha, né? E a gente sabe, né, que esses tipos de pessoas vão aparecer, né? Falar sobre a moralidade é algo muito assim bonito, né? Mas quando ela é testada diariamente, né, a gente vê quem é quem, né? E a gente tem a mídia, né? A gente tem a política, né, sendo testada diariamente. A gente vê a justiça seletiva também sendo testada, né? A mídia desinformando, a gente vê a política não cumprindo o papel de servir o povo, né? A gente vê a justiça dando pareceres totalmente contrários àquilo que tem que seguir a lei, né? O rito do processo devido, o rito processual, né? Legal, né? O devido processo legal, né? O rito processual normal, ela não segue. Então, às vezes fica uma pergunta assim para vocês que estão ouvindo a gente, né? Você age por convicção ou por conveniência? Já parou para pensar nisso? Isso não é para eu responder não, isso aí esse vídeo aqui que eu tô gravando é um vídeo mesmo para mexer com você, tá? Para saber aonde você vai atuar, como você vai atuar e saber até onde você pode ir, né? A gente sabe que está numa beira de um conflito interno, isso é fato. Com o avanço da tecnologia, com o crescimento da população, a gente era para estar numa curva, né, numa parábola, onde a inteligência artificial vai fazer a maioria dos trabalhos, muitos trabalhos vão ser cancelados, muitas pessoas vão ter que se reinventar, outras não vai ter tempo de se reinventar, vai ter a renda mínima universal para poder suprir essas pessoas que não têm mais adaptabilidade para se colocar de novo no mercado. Então a gente está passando por uma situação onde é delicado, né? A gente está numa beira de uma desconfiança nas instituições muito grande. A gente está com uma polarização extrema, uma censura extrema e controle, vigilância e controle é o que o sistema quer implementar, tá? E nesse conflito interno, né, eu fico fazendo a pergunta, né? Aonde você vai se colocar? Como é que você vai se posicionar, né? O que separa uma sociedade estável de um conflito civil é mais frágil do que parece. É muito mais frágil do que parece. Então, eu deixo essa pergunta para vocês, né? O que separa uma sociedade estável de um conflito civil? Me falam vocês. É mais frágil do que parece? Vocês concordam ou não concordam? A gente sabe que tem inúmeros exemplos de americanos com uma pulga atrás da orelha. O americano... Eu falo assim, cara, se você quiser conhecer o Egito, toda a história do Egito, você vai para onde?
Aí iam falar, pro Egito. Não, tu não vai pro Egito, você vai para Londres. Porque os grandes museus do Egito, né, toda 80% da história do Egito tá nos museus de Londres. Que os caras saquearam vários países e só não desmontaram as pirâmides. Porque eles viram, cara, se a gente desmontar, sair tudo e levar lá pra América, vai dar ruim, vai dar merda, entendeu? Vai dar, se a gente levar isso pra Europa, a gente não vai conseguir montar isso, vai dar muito ruim. Então os caras saquearam e levaram o que poderiam levar. Então por isso que a Europa e até os próprios Estados Unidos, eles têm essa coisa armamentista, né? Porque eles saquearam muitos países e eles achavam que em algum momento ia ter alguma nação contra eles. Então isso é bem institucionalizado, né, na cultura deles. O brasileiro não. O brasileiro, a gente teve aqui o Brasil, teve uma porção de coisa que foi saqueada e a nossa cultura é outra. Nossa cultura é samba, praia, futebol e, né, enfim. E a gente não está tão preocupado com isso, né? Mas a gente tem inúmeros exemplos, né? Que o americano, ele tem esse alerta encucado com ele, né? Que a qualquer hora a salsicha vai explodir. E quando a gente traz isso para o Brasil, né? Ou para o mundo ocidental em geral, a gente sente que a preocupação não é mais a mesma, tá? E aí, trazendo assim para a cultura ocidental, a gente tem algumas castas, né? De cidadãos ali, que em tempos de ruptura, né, começa a surgir ali alguns perfis bem comuns, né? Então a gente tem um conformado, né, que faz o que manda, mesmo sabendo que é errado. O cara é o centauro, né? Ele não pensa, ele não avalia, é o legalista, né? Eu vi um vídeo, né, que viralizou, uma família, né, o pai e a mãe com 2 crianças de colo andando na beira da estrada porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu o carro do cara que estava com multa e tudo. E faltou ali um pouco de senso. A lei é para ser cumprida. É o legalista, o cara é o conformado, ele não pensa, né? O cara, ele executa, né? Ele não analisa um contexto, ele não dá uma multa ali verbal, né? Administrativa verbal, né? E pede para a pessoa seguir, resolve isso daí, se eu te pegar de novo. Não, ele apreende, ele impacta uma família, ele impacta crianças. Meio que faz aquele reflexo do Estado opressor, né? E, cara, tem que analisar. É o conformado, o cara não pensa, ele executa. Ele não sabe qual é o resultado daquilo, mas ele executa. Ele não pensa no todo, né? Ele não pensa na criança, ele não pensa naquela família, né? Ele acha que ele tem que executar a lei. E esse vídeo viralizou, né? Não vou falar se é certo, se é errado, mas faltou ali uma orientação administrativa ali para avaliar ali o detalhe ali das questões ali daquele momento, né? A gente sabe que tem esse cara que é o conformado, ele faz o que manda, ele não pensa, ele executa, ele não avalia um todo. É o cara que não raciocina, né? É o legalista, né? Ele faz, acha que está errado, mas ele tem que cumprir o papel dele, né? Tem um segundo perfil, que é o revoltado, desorganizado, né? É o cara cheio de raiva. Esse perfil é mais o perfil dos haters da internet. O cara tá sempre cheio de raiva. Qualquer ideia que você gravar um vídeo falando sobre uma garrafa térmica, conservar a água. Aí o cara, não, porque a garrafa térmica também acumula sujeira. Óbvio, tem que limpar a garrafa, tem que higienizar a garrafa. Não, porque é o cara que sempre vê o contrário, né? Ele não tem estratégia nenhuma, ele é cheio de raiva, cheio de impulso. E tudo que você fala, ele tem a vida dele é rebater com argumentos que vá de contra a sua estratégia. Ele consegue ver o amplo, o macro, mas totalmente contrário daquela mensagem que você quer transmitir, né? O terceiro é o oportunista, né? Deixa eu ver um exemplo de oportunista. Sei lá, é um cara que ele usa o caos para se beneficiar. Vamos supor, eu não vou botar o exemplo do micro, dos mercados pequenos, porque é sacanagem. Mas, enfim, vou falar. É como os produtos estão caros e não tá legal esse exemplo, mas eu vou usar mesmo assim. Mas os produtos estão caros e aquele cara que é dono de mercado pequeno do bairro, ele tem que aumentar o preço por uma questão de conveniência, óbvio, senão ele leva prejuízo. Mas ele também aumenta a linha da conta para poder se beneficiar, né, e conseguir lucrar com aquilo ali. Mas não lucrar um lucro cessante, né? É um lucrar abusivo, né? Então, não só por esse exemplo, né, do dono de mercado, como qualquer pessoa faz isso, né, para se beneficiar. E tem um quarto que é o consciente. Esse cara aqui é o preparado, né?
Ele observa, ele analisa, ele se organiza. É o cara que tá ouvindo história de apagão, tá ouvindo história de blackout, e é o cara que tá indo lá comprar pilha devagarzinho, já tem uma caixa de pilha guardada no fundo do guarda-roupa. A mulher pergunta a ele: pô, que é isso? Você tá comprando? Você é maluco? Tanta pilha é essa? Gastando dinheiro à toa? Não, disso aqui, sei lá, o cara inventa qualquer coisa, aí ele compra uma lanterna, compra outra. Então, quer dizer, se um dia acontecer o apagão, se um dia acontecer um blackout, o cara não vai ficar no escuro e vai passar uma sensação de conforto para a família, né? Então, assim, qual desses 4 perfis você se encaixa hoje? Você já parou para pensar nisso? E a preparação moral e a estratégica, né? A gente sabe que a importância de estar preparado não é só fisicamente, mas mentalmente e moralmente, né? Aqui no Rio de Janeiro existe um curso, né, da Black Force, que é uma empresa voltada, foi fundada, né, por antigos militares, né? E eles resolveram dar cursos de rapel, cursos de mergulho, né, que é conhecido como Shark, vários cursos assim voltados para civis, né, que tem zero conhecimento de militarismo, mas a intenção, a mensagem, o projeto dos caras eu gosto muito, eu confio muito, que é deixar a pessoa sair do 0 para o 5,8. Mas não importa, o cara já saiu do 0, ele já sabe, ele já tem uma noção de orientação para fazer algumas táticas se ele precisar se isolar com a família, como é que ele vai agir, como é que ele vai proceder. Então analisa esse, qual desses 4 perfis você é, tá? Para você saber se você deve ir para a próxima etapa, né? Se você é o conformado, o cara que o que bota na frente ele come, é o revoltado, é o desorganizado, só faz barulho, é a carroça vazia, é o oportunista, o cara só quer se beneficiar ali do caos, ou consciente preparado, que aí é o cara que vai para essa próxima etapa. Ele não só está preparado fisicamente, mas mentalmente e moralmente. Ele é um cara que sabe, além de observar, analisar e se organizar, ele faz uma reflexão ali sobre os limites, os princípios, os valores. Então, tudo isso tá ali muito encruado no cara, sabe? E até onde ele está disposto a ir por liberdade. Vamos tomar todas as nossas armas. O cara vai lá na divisa lá do Paraguai, vai dar o jeito dele, vai comprar a arma dele, mas ele não abre mão de ter arma, entendeu? O cara ele vai fazer uma coisa ilegal, que aos olhos da lei é ilegal, mas ele não vai abrir mão do princípio dele, que é defender ele e a família dele, entendeu? Então é o cara que ele vai analisar um contexto todo. Pô, pra eu ter arma hoje legalizada, eu tenho que fazer todos esses cursos? Tá bom, eu vou fazer, ainda tá alcançável, vai gastar um dinheirão? Vai fazer, entendeu? Agora, teve um cara que eu vi lá no clube, que o cara falou assim: cara, eu vou entrar pra polícia pra ter arma. Aí a gente se olhou e falei: porra, cara, tu vai entrar pra polícia pra ter arma? Existem várias formas de você ter arma. Aí deu uma miguelada lá, que a gente via que é um cara que não tem perfil pra ser polícia. Então é isso que eu gostaria de falar, é saber os seus princípios, os seus valores, até onde você está disposto a ir por liberdade, segurança e convicção, tá? A questão de citar o papel da família, tá? A comunidade, entendeu? Informação confiável. O cara, ele preza por isso, né? O papel dele na família, a relação dele com a comunidade e a informação confiável, tá? É isso, galera, é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Que tipo de cidadão você será quando as coisas realmente apertarem, tá? Comente aqui embaixo, fala aí qual o seu código moral, né? Pode botar de forma bem aberta, né? E a intenção é essa mesmo, a gente gerar aqui um bate-papo, uma conversa. O que você não abriria a mão, cara, não abre mão disso, não abre mão daquilo ali, entendeu? Mesmo em situação de caos, tá? Se você quiser desenvolver assim, desenvolver uma consciência mais estratégica, fortalecer sua mentalidade aí, curte aí o vídeo, se inscreve aí no canal, tá? Aqui a gente não fica romantizando o colapso, né? A gente traz realmente algumas ideias realmente para pensar, se preparar e, se necessário, evitar. Falou, gente, tamo junto, fico com Deus e um forte abraço aí a todos. Tamo junto, galera.